Oi, tudo bem? Esse vídeo aqui ele é um corte da resolução completa da Santa Casa 2024, o segundo dia. Se você quiser ver a prova inteira, mais questões da Santa Casa ou uma playlist temática, todas essas playlists estão com link na descrição. Beleza? Vamos para a resolução? Beleza, questão 12, Santa Casa 2024, segundo dia, questões dissertativas. Essa daqui é a questão mais dificinha da prova de segundo dia da Santa Casa aí na parte de Química, beleza? Então o item A vai ser bem tranquilo, mas o item B, de longe, foi o item mais difícil aí dos 8 itens que a gente teve que fazer. Vamos lá? Então a gente bate o olho, ácido malônico, vê aqui uma estrutura orgânica. O ácido barbitúrico, C4H4N2O3, que é esse aqui, é um ácido fraco com constante de ionização 1 vezes 10 a menos 5. Então é um ácido fraco, 10 a menos 5. O que isso quer dizer? Esse aqui é o ácido barbitúrico, 10 a menos 3, né? 10 a terceira é 1000, 10 a quarta, 10.000, 10 a quinta, 100.000. Fazendo uma conta aí, grosso modo, né? Quando você fala que o Ka é 10 a menos 5, você está falando que você tem 1 de produto para 100.000, porque 10 a quinta é 100.000, né? Você tem 1 de produto para 100.000 para 10 a quinta de reagente. Então tem muito pouco produto, como ele liberou muito pouco ácido, 10 a menos 5, né? De cada 100.000 desses, só 1 vai virar H+. Como liberou muito pouco H+, ele é um ácido fraco, tá? Só para você entender. A sua dissociação em água é representada de acordo com a equação. Então, o ácido barbitúrico produz H+, e o barbiturato aí, né? Que seria o ácido barbitúrico sem o H+. A síntese do ácido barbitúrico é feita em laboratório a partir da reação entre ureia e ácido malônico. A fórmula estrutural do ácido malônico é apresentada na figura. Então, a partir do ácido malônico, eles produzem o ácido barbitúrico. Então, item A. A fórmula estrutural do ácido malônico, que é esse cara aqui. Desculpa. Item A. Escreva a fórmula molecular do ácido malônico. Então, quantos carbono, quantos hidrogênio, quantos oxigênios tem no ácido malônico. Muito tranquilo, tá? Facinho isso daqui, fórmula molecular. B. Classifique esse ácido quanto ao número de átomos de hidrogênio ionizáveis. O que é o hidrogênio ionizável? Aquele hidrogênio que sai como H+. O ácido malônico, quantos hidrogênios dele aqui vão sair como H+? Este e este. 2. Então, o ácido malônico é um diácido, né? Uma substância com 2 hidrogênios ionizáveis. Este e este. Por quê? Porque esta função orgânica é um ácido carboxílico, e esse H sai como ácido, que é um ácido carboxílico, e este outro lado também é um ácido carboxílico, então ela é um diácido por causa deste e deste hidrogênio. Tem outros 2 hidrogênios aqui no meio que não são tão ácidos assim, né? Não são ácidos, na verdade, tá? Isso aí já é outra coisa. B. Calcule a concentração de íons H+, presente numa solução aquosa de ácido barbitúrico 0,1 mol por litro. Então, ácido barbitúrico tem esse Ka. Se ele tem esse Ka, calcule a concentração de H+, e determine o pH da solução. Esse item B é a parte mais difícil dos 8 itens aqui, tá? Subir o espaço de resposta. Esse item B, pessoal, o que ele é aqui, os temas da questão, né? Esse item B é a parte de equilíbrios que você tem 3 coisas, um tripé ali, e uma delas você não sabe. Então, Ka. A segunda parte é concentração de H+, ou pH, que eles aparecem juntos, né? Com a concentração de H+, você acha o pH, e com o pH você acha a concentração de H+. E a terceira parte desse tripé aí de situações de equilíbrio é a concentração inicial do ácido. Esses exercícios da VUNESP, né? FAMEMA, FAMERP, Santa Casa, geralmente eles fazem isso. Eles te fornecem 2 e pedem o terceiro. Então eu dou Ka, dou pH, ou a concentração de H+, e peço a concentração inicial. Dou a concentração inicial, dou o Ka e peço o pH. Essa última situação que eu falei é a situação que está aqui, ó. Ele deu a concentração inicial de HA do ácido barbitúrico. Ele deu o Ka, e ele pede o pH ou a concentração de H+. Então é sempre assim. Tem 3, 1 você não tem, com os outros 2 você acha. É sempre assim. Beleza? Então vamos fazer o item A, que é mais tranquilo, a gente já chega nisso daí. Então, como eu falei, tem 2 hidrogênios aqui que não se ionizam fácil, né? Porque não são igual esse hidrogênio aqui do ácido carboxílico. E então vamos fazer a fórmula molecular, né? A fórmula molecular do ácido malônico é
C3, então, ó, um carbono aqui, outro aqui, então C3, cada quina aqui é um carbono. H4, então 1, 2, 3, 4, e O4, 1, 2, 3, 4. Então C3, H4, O4. Pessoal que não manja muito, né, não deve ter pulado esses dois hidrogênios aqui e perdeu ponto de besteira. Esse ácido pode ser classificado como um ácido diprótico, porque ele libera 2H+, ou um diácido, você pode chamar assim também. Isto é, com 2 hidrogênios ionizáveis. Então, deixei bem claro para o corretor. Circulei, fechou, respondi as duas coisas do item A, já fiz metade do exercício rapidinho. Item B, agora a gente vai ter que trabalhar um pouco aqui. A gente quer chegar na concentração de H+. Então, a gente vai ter que trabalhar bem com esse equilíbrio aqui. Para não ficar escrevendo C4, H4, N2O3, a gente vai chamar todo o ácido barbitúrico de H, que é o ácido não ionizado, é o ácido com um H grudado nele ainda, por exemplo, isso aqui é um ácido não ionizado. Quando esse H+ sai, aí fica com a carga negativa e é o ânion desse ácido. Aqui eu vou chamar tudo isso de HA, produzindo H+, e isso daqui eu vou chamar de A-, beleza? E aí o que acontece? Chamando o ácido barbitúrico na sua forma não ionizada de HA, isso daqui, e X, a quantidade ionizada, o que é X? X é quanto vai produzir de H+, quanto vai produzir de A-, a gente tem que a quantidade inicial de ácido barbitúrico menos a quantidade que ionizou é praticamente igual, aqui você pode pôr um tio em cima, é praticamente igual à quantidade inicial, pois a gente tem um ácido fraco, que nem eu te falei no começo do exercício, o Ka é 10⁻⁵, então de cada 100.000 moléculas dessa, né, na conta ali simplificada, de cada 100.000 moléculas dessa, só uma molécula vai virar H+ e A-. Então, como muito pouco se ioniza, a gente pode falar que a quantidade em equilíbrio, que é a quantidade inicial menos o que ionizou, não muda. Porque é tipo assim, 100.000 menos 1 é praticamente igual a 100.000, tá bom? Aí a gente coloca aqui o equilíbrio, de forma simplificada, né, com essa terminologia aqui que eu expliquei para o corretor, né? Então, ácido barbitúrico produz H+ e A-. Aí eu monto uma tabelinha para a gente usar isso daqui que eu falei. No início, quanto que eu tenho de cada um dos três, quanto que reage, quanto que forma de cada um dos três e quanto que tem no equilíbrio. Por que eu quero chegar a quanto que tem no equilíbrio? Porque aí eu vou usar a constante de equilíbrio, vou usar a concentração inicial e eu acho a concentração de H+, que vai estar no equilíbrio. Então eu tenho três coisas no equilíbrio. Concentração inicial, Ka e a concentração de H+ ou de A-. Tenho 2, acho o terceiro, como eu tinha te falado. Então vamos montar aqui a tabelinha. No início eu tenho 0,1 mol por litro. Quantidade de H+ não é zero, tá? Tem ali, depende, ele fez isso em água, né? Deve ser 10⁻⁷, 10⁻8, mas é uma quantidade muito baixa que você pode desprezar aqui. Mas você não pode escrever que é zero, tá? E a quantidade de A- em solução no início é zero porque você não ionizou ainda, não liberou esse ácido barbitúrico em formar esse cara aqui. Então, este aqui, sim, é zero no início. A quantidade de H+ não é zero porque ali na água já tem um pouquinho. Beleza, reage. Então, aí sim, ó, a quantidade que vai ionizar. Uma parte muito pequena do ácido barbitúrico vai ionizar, vai ser menos X, então vai consumir menos X do ácido barbitúrico. A proporção estequiométrica é 1 para 1 para 1. Aí, como é 1 para 1 para 1, se aqui consome X, aqui forma mais X e aqui forma mais X. No equilíbrio eu vou ter 0,1, que é a quantidade inicial, menos X. Eu expliquei aqui para o corretor, talvez você não tenha entendido, né? Eu expliquei para o corretor que esse 0,1 menos X é aproximadamente 0,1. Então, você pode fazer um circular aqui e escrever aproximadamente igual a 0,1. E a quantidade de H+ é X e a quantidade de A- é X. Eu tenho que achar esse X para achar a quantidade de H+, que foi o que ele me pediu. Beleza, vamos descer aqui um pouquinho o espaço de resposta. Isso daqui, ó, esse X que consome é praticamente irrisório comparado com o 0,1. O 0,1 é 10 a quinta vezes maior do que esse X, então eu posso falar que aqui no equilíbrio eu só tenho 0,1. Beleza? Aí agora, montei a constante de equilíbrio. Constante de qualquer equilíbrio é concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes.
O Ka, a constante ácida, vai ser concentração de H+, vezes a concentração de A-, dividido pela concentração de HA, que é o ácido não ionizado. Cheguei no Ka. Aí, só para retomar o que eu tinha falado aqui, ó, são 3 coisas. pH ou concentração de H+. Se eu tenho pH ou tenho a concentração de H+, eu tenho essa parte de cima aqui, ó, da constante, que é o H+ e o A-. Porque se eu sei a quantidade de H+, eu sei a quantidade de A-, elas são iguais. Então, nessa equação, nessa expressão da constante de equilíbrio, eu tenho 3 partes. Ka, concentração inicial, e concentração de H+ e do ácido dissociado. Ou eu tenho essas duas e acho Ka, ou eu tenho essas duas e acho H+ e pH, que é o que a gente está fazendo no exercício, ou tem alguns exercícios que ele dá o Ka, dá o pH e pede a concentração inicial. Então, ou esses dois eu acho esse, ou esses dois eu acho esse, ou o contrário. Só tem essas opções aí. Beleza? Então, a gente substitui Ka, 10 a menos 5, concentração de H+ e concentração de A- é X, elas são iguais, né? Porque é 1 para 1. Concentração em equilíbrio, 0,1 menos uma quantidade infinita ali de 10 a menos 5, praticamente igual a 0,1. Faço a continha, né? 10 a menos 1 passa para lá, vira 10 a menos 6. X ao quadrado é 10 a menos 6. X igual a raiz quadrada tira a raiz quadrada dos dois lados, né? Então, x é igual a 10 a menos 3, porque 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 6. Então, x, que é a concentração de H+, ou é a concentração de A-, que ele não pediu, é igual a 10 a menos 3 mol por litro. Essa é a concentração de íons H+. Achei a concentração de íons H+. Essa aqui questão, pessoal, não é difícil, tá? Toda prova, toda não, mas quase toda prova da Unesp, né? Da VUNESP, perdão. Unesp, FAMERP, Santa Casa, Provão Paulista, vai ter isso daqui. Então é um clássico, tá? Ele não fez nada muito diferentão, então não fica uma... Esse item, ele é médio para difícil, porque o pessoal não estuda isso aqui direito e acaba não sabendo. Mas não chega a ser impossível, difícil não. Aparece bastante isso nessas provas da VUNESP, beleza? E aí calcular o pH, né? Potencial hidrogeniônico é dado por pH é menos log na base 10 da concentração de H+, 10 a menos 3 substituo aqui, log de 10 na base 10 é 1, peguei o menos 3, passei para lá, menos 3 dá 3, se a concentração é 10 a menos 3, o pH é 3, achei o pH, achei a concentração de íons H+, beleza? Esse esqueminha aqui de você entender que nesse tipo de exercício, ou pergunta o Ka, ou pergunta a concentração de H+ e pH, ou pergunta a concentração inicial, te ajuda demais a entender esse exercício clássico, tá? O pessoal, exercício coringa, sempre cai. É uma questão de equilíbrio aqui. Para você entender, você tem que entender o que está acontecendo em equilíbrio ali, em solução, que aí não fica impossível a questão. Tá bom? Beleza? Sugestões aí para você. Essa questão da FAMEMA, também, ó, Ka, pH, concentração de H+, e essa questão da Unesp. Cálculo de Ka via pH de ácidos fracos. Nessa daqui, ele quer que você ache o Ka. Nessa daqui, eu acho que ele quer a concentração inicial, tá bom? Tente fazer essas duas, tá na minha playlist de equilíbrios na descrição do vídeo, beleza? Terminamos a prova. Agora a gente vai fazer uma análise das questões aqui, das 4.